Olá, amigos da TV Serviços, sejam muito bem-vindos ao Seminário Internacional sobre Terceirização e Trabalho Temporário, uma ponte para o futuro, e você vai acompanhar tudo isso aqui agora na TV Serviços. Pastor e considerado o Papa das Relações de Trabalho aqui no país, participando desse seminário internacional sobre terceirização e trabalho temporário. E o senhor disse no seu painel que terceirização é uma arte, não é uma técnica. É isso mesmo, professor? Realmente as empresas que terceirizam apenas buscando reduzir custo, elas em geral se arrependem disso e abandonam a terceirização, ou até se complicam muito no caminho. A terceirização bem feita é aquela que leva em conta, acima de tudo, a melhoria da qualidade, a qualidade do trabalho, que permite à empresa ganhar produtividade e ganhar competitividade em relação aos seus concorrentes. Então, por isso que eu acho que terceirizar bem é uma coisa delicada, que precisa ser bem pensada, que leva em conta todos os aspectos do relacionamento humano. Perfeito. E o senhor, ouvindo tantas lideranças internacionais, né, sobre esse tema tão importante, qual que é a lição que o senhor leva nesse dia de hoje? É que nós vemos que o Brasil tem problemas graves em relação ao mundo, como por exemplo o caso do desemprego, da informalidade, mas por outro lado, o Brasil está avançando em termos de regulação daquilo que é o trabalho temporário, o trabalho terceirizado, que é o que está dominando hoje a produção mundial. Eu acho que há passos positivos nesse campo. Eu acho que o Brasil está procurando ainda melhorar ainda mais este relacionamento, principalmente agora com o avanço das plataformas digitais, que envolve trabalhadores que no momento não têm nenhuma proteção. Mas vejo que o Brasil pode encaminhar essa proteção com uma certa presteza, porque o problema está muito sério, está muito grave, e a sociedade não aceita mais essas pessoas que trabalham em cima de uma motocicleta, se estatelam num poste e ninguém é responsável por nada, né? Acho que o Brasil tem problemas, mas tem também grande experiência para poder solucionar isso. Congressista Denis participando aqui desse encontro com vários líderes globais. Denis, o que você está achando desse evento? Well, it's a very important event because the temporary work and outsourcing industry in Brazil has a key role to play to ensure that labor markets are open to everyone. So to that extent, our industry is contributing to bring more people to the labor market, to create more work opportunities for more people. And this is why appropriate regulation is very important for industry in Brazil. Eduardo Pastore participando desse seminário internacional sobre as relações de trabalho, terceirização, trabalho temporário. Muita gente importante falando de um assunto tão importante que o senhor domina. É isso mesmo, Pastore? Muito legal, viu? O seminário foi excelente, foi bacana, tema relevante, trabalho temporário, terceirização. Acredito que o conteúdo que foi jogado hoje aqui mostra bem, inclusive, visão internacional sobre as questões trabalhistas e dando para a gente os caminhos, né, as perspectivas para a gente entender para onde que vai caminhar a questão do trabalho temporário e terceirização, principalmente por de pandemia, né? Então, o que foi dito aqui hoje, eu sinto assim que é um momento assim muito importante, conteúdo sensacional. Eu, pelo menos aqui hoje, aprendi bastante. Muito legal. Falamos também sobre os desafios do novo governo, né, para geração de emprego, conquista de investimentos privados, internacionais.
que é um tema também muito relevante. Pois é, em época de eleição, a gente está aqui ainda para definir a nossa eleição, nosso presidente no mês que vem, mas a questão do emprego, mais do que nunca nesse contexto, virando o governo, se ficar o Bolsonaro ou se vier o Lula, nós vamos ter que, de qualquer maneira, nos debruçar a questão do emprego, porque a economia precisa aquecer, as empresas precisam estar capitalizadas de novo, saudáveis, e principalmente precisamos ter aquilo que é mais importante, é estímulo para contratar. Legislação trabalhista flexível, amigável, amistosa, para gerar emprego e distribuir renda. É isso que a gente precisa. Tomara que o próximo governo entenda isso, capte esse anseio dos empresários e a gente esteja lá para opinar, para ajudar aqui a gerar bastante emprego. Todos falam da reforma, que já faz 5 anos. Agora que ela tomou corpo e está gerando efeitos. E quando a gente fala de modernização, vem aquele discurso das representações de trabalhadores, assim, vocês querem precarizar. Não, nós queremos simplesmente aumentar a condição de autonomia das partes para poder negociar de forma customizada. Quem não aprendeu as lições trazidas pela pandemia, que nos obrigou a nos modernizar na marra, para usar uma expressão quase chula, não está ciente da realidade, que as coisas estão se transformando num volume imenso, numa rapidez inesperada e incontrolável, e nós, para não perdermos o passo e o pé da jornada, precisamos estar atentos. É uma dificuldade para quem é mais velho como eu. Eu sou do milênio passado, nem do século, eu sou do milênio passado. E eu tenho que me transformar de analógico em digital. E assim o mundo está exigindo. Então, aquela relação binária anterior, que ou era seletista ou não era nada, ela tem que ser riscada pelos nossos dispositivos. Ela tem que ficar lá. E gradativamente tem que se readequando. Agora nós temos que reconhecer outras formas, oferecer segurança para essas outras formas e aproveitar aquilo que a gente tem de bom, que é a criatividade, e evoluir e fazer as coisas andar mais rápido. Quem sabe uma injeçãozinha de cânfora nos jogue mais adrenalina no sangue e faça a gente correr mais rápido. Estamos precisando. Ivo, muito foi falado pelos panelistas internacionais, né, sobre essa qualidade entre como é comparado o terceirizado com o seletista, né? Eles quase têm a mesma relação com a empresa. O que o senhor acha disso? Eu acho, quer dizer, o Brasil, nesse sentido, ele sempre teve cuidado de regular com proteção. E essa proteção trazida para o trabalho terceirizado, que na verdade são funções, são trabalhos especializados. Eles são diferentes do trabalho temporário, são institutos diversos, mas eles são todos compatíveis. E a questão da terceirização, você tem que utilizar à medida que você mais necessita. E ele vai ser cada vez mais especializado. Classicamente, a primeira forma de terceirização, o primeiro trabalho que as pequenas empresas, as pequenas, terceirizaram, era o trabalho do contabilista, que se organizou em escritórios, dando uma assistência geral, uma assistência global à empresa, que não tinha condições de ter um board interno administrativo. Então, mas só que ficou parado nisso quase 50 anos. Hoje, não são apenas trabalhos de asseio e conservação, aquilo que se considera atividade meio na empresa, porque hoje você não distingue atividade meio de atividade fim. E você precisa cada vez mais do serviço especializado para melhorar a competitividade e os resultados internos. Em 2016, quando eu estive na OIT, foi a minha primeira experiência e foi a mais rica, eu trabalhei na Comissão de Cadeias Globais de Valor e eu vi como que é difícil você harmonizar tudo. Hoje o mundo está trabalhando em cadeias e nas pequenas cidades se trabalha em cadeias. Eu durante um tempo tive atividade econômica em Ibitinga e lá eu vi uma grande
linha de produção de bordados, cada um na sua casa. Uma cortando tecido, outra riscando o bordado, outra bordando, outra arrematando e outra passando e embalando para a entrega. Eram atividades que eram linhas de montagem em empresas separadas. E não eram terceiras, eram cadeias. E cada vez mais a gente tem que ter consciência de que o mundo do trabalho está organizado dessa forma. Chains, cadeias. Antônio Correa Lacerda participou agora do painel sobre os desafios do próximo governo para conquistar investimentos privados. É isso mesmo, Antônio? Isso mesmo. Nós temos hoje um grande problema, que é a exclusão de 24 milhões de brasileiros que estão ou na situação de desemprego ou desalento, porque não veem perspectivas de encontrar um emprego, ou subocupados, quer dizer, trabalham menos do que precisam e desejam. Então, o primeiro desafio é reincorporar essas pessoas ao mercado de trabalho. Segundo, a redução do custo de vida. Com a guerra da Ucrânia, os efeitos da pandemia, tudo isso, houve uma inflação de fora para dentro que bate em cheio no Brasil, junto com a desvalorização cambial, né? O real, o dólar mais caro na economia brasileira. Então é preciso enfrentar esses problemas, retomar o caminho do desenvolvimento econômico e, para isso, criar um ambiente favorável à realização de investimentos. Tanto investimentos privados, que respondem muito à expectativa, né, quanto ao crescimento econômico, à perspectiva de lucros, quanto aos investimentos públicos, que se encontram no menor nível. Então, o lado fiscal, o lado cambial, o lado monetário são elementos fundamentais. Isso não depende só do executivo, depende também do legislativo, daí a importância da capacidade de um novo governante de iniciar ou retomar uma discussão com o setor privado, trabalhadores, empresários, sociedade de uma forma geral e junto aos demais poderes. Sim, muito se falou sobre a importância das reformas, né? Uma reforma administrativa, a tão sonhada reforma tributária, né, que o setor de serviços tanto aguarda, mas uma reforma que venha para simplificar, né? É simplificar para empregar, como disse o Vando. Perfeitamente. Existem alguns princípios básicos de uma boa reforma tributária. Primeiro, um sistema simples, transparente e fácil de ser, vamos dizer, trabalhado no dia a dia, ao contrário do que temos um sistema muito complexo. Segundo, ele tem que ser algo competitivo, que não reinvente a roda, que siga as melhores práticas internacionais. E terceiro, que ele tenha um senso de justiça, que ele faz com que quem pague mais, quem pague menos, tenha menos compromisso de pagamento de impostos. E o nosso sistema tributário é também invertido em relação entre imposto direto, que é aquele sobre a renda, e indireto, que é sobre o produto. A maioria dos países opta pela tributação sobre a renda, que é uma forma, inclusive, mais justa de tributação. Então, existem vários princípios que precisam ser aplicados a partir das propostas que existem no Congresso, a PEC 45, a PEC 110, que não tratam da questão da regressividade, que é muito importante. E nem da desoneração, né, que é importante. E nem da desoneração, e tampouco se propõe a uma revisão dos benefícios tributários sem retorno social. Um benefício tributário que tenha retorno econômico e social é plenamente justificado, mas nós temos bilhões de reais de benefícios e concessões, renúncias fiscais e incentivos que não trazem retorno. Então é a hora de rever tudo isso. Lívia Giosa participando hoje, mediando um painel muito importante sobre os desafios do próximo governo, né? Muitos líderes internacionais falando da relação de trabalho. E o senhor é um representante dessa área e falou muito bem sobre os desafios do país. Sim, sem dúvida. A gente está vivendo um momento super especial, né? O Brasil vive esse processo eventual transformação, mas que em debate sobre cenários da economia, cenários das relações de trabalho, as possíveis reformas administrativas e a reforma tributária. E a gente tem um painel excelente, foi muito bacana, muito conteúdo, e tivemos a presença ainda de um painelista internacional
que nos deu essa visão de fora do país para dentro do país, o quanto o investimento privado pudesse ser aproveitado aqui no Brasil. Então, acredito que a gente contribuiu nesse seminário internacional, super bem organizado pelo Sindeprest, pela Fenacertem, especialmente pelo Wander, por toda a sua equipe, e a gente colheu bons frutos de conteúdo aqui hoje nesse debate. Muito legal. Lívio, o senhor também é conhecido como o pai da terceirização, né? Tem um livro best-seller sobre o assunto, e a terceirização no Brasil foi muito elogiada pelos congressistas internacionais, que acaba equiparando, né, o trabalhador terceirizado com o trabalhador da empresa mesmo, acabando com aquele preconceito que existia. Isso dá orgulho, né, Lívio? Sem dúvida. Nós contribuímos demais com esse debate, né? Desde 1990 que a gente trouxe para o país essa discussão. A terceirização foi absolutamente acolhida tanto pela iniciativa privada quanto pelos órgãos públicos, mas ao longo do tempo houve muita discussão sobre as questões trabalhistas envolvendo a terceirização. E em 2017, com a lei da terceirização e a reforma trabalhista, as coisas se alinharam de uma forma extraordinária. Então isso deu suporte para o trabalhador, deu suporte para o empresário, deu suporte para a comunidade toda envolvida, e com isso a terceirização deslanchou, partindo muito para as atividades meio e atividades fim, abrindo uma relação muito forte com o trabalho temporário, com o trabalho intermitente. Então a gente teve aí uma condição muito boa, legal, justa e com direitos preservados, e com isso a terceirização também atua e ativa muito o mercado de trabalho no Brasil, acima de tudo. Adriane, Head Global do LinkedIn, participando hoje desse seminário internacional sobre trabalho temporário, mão de obra intensiva, que é a base do setor de serviços, e as empresas têm encontrado uma certa dificuldade para encontrar esse tipo de mão de obra, visto que no LinkedIn você acaba encontrando profissionais mais qualificados. Adriane, qual seria uma solução adequada para esse tipo de problema que os brasileiros encontram? Sure. So I think since May, as I was mentioning, we're seeing so much in the news as it pertains to recession, inflation, and layoffs that we have to start looking at our data and our insights that we have available to us. And we have a fantastic economic graph team that takes a look at our data and wants to provide it to you all and everyone in this room today to make sure that you all are empowered to make the right decisions for your businesses, for your employees, and for your candidates. And one of the big things that we're seeing is this whole theme around the great reshuffle, and thinking about how the current landscape is actually changing, thinking about what people want in their jobs, actually what companies they're working for and why they're working. And this whole theme and transition over to remote work is becoming so much more prevalent, and we have to start thinking about how we can adapt to that change moving forward so that we can stay with the times. And it can be natural to feel like you want to steer away from making a change at this time because of what we read in the news, but if anything, we're seeing that there's so much opportunity out there if we start taking a look at some of the data and insights in terms of where we could go as an organization and with the employees that we work with. Paulo Schoeire, participando do painel sobre o aperfeiçoamento das leis trabalhistas. Paulo, fala um pouquinho como foi o painel de hoje, tão importante e tão atual. Eu imagino que a gente está discutindo a modernização da legislação trabalhista é fundamental para que a gente melhore cada vez mais as relações no Brasil e que possa atingir a paz social que todos buscamos. Perfeito. Tem algum recado especial para o setor de serviços brasileiro referente ao emprego, à relação de trabalho, tudo que foi discutido aqui hoje? Eu acho que a associação, o sindicato de vocês está buscando discutir a melhor relação, o melhor ambiente de trabalho depois de 2 anos de pandemia, onde vocês sofreram muito, especialmente no setor de serviço. Eu acho que a retomada com segurança jurídica é muito importante. Danilo Padilha, presidente do Sindeprest em Paraná, prestigiando esse evento com muitas lideranças
e um evento muito importante para o país. É isso mesmo, Danilo? Sim, Zé. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. E realmente esse evento foi muito importante para discutir o futuro, né, do mercado de trabalho. Quando você para pensar toda essa questão que a pandemia nos trouxe, essa discussão, né, do trabalho remoto ou não, o trabalho híbrido, então isso, né, mudou muito o mundo do trabalho. Então essas discussões a nível internacional, como nós tivemos aqui, é muito importante para entender, né, e para que as nossas empresas também possam se adaptar a isso, né? Porque acredito que muda-se um pouco o ambiente de trabalho, o que os trabalhadores estão buscando nesse momento, e as empresas elas precisam se adaptar a essa nova realidade. E agora com o anfitrião do dia, Vander Morales, presidente do Sindepressen, da FENACET, participando hoje desse seminário internacional, né, Vander? Com grandes lideranças, um bate-papo muito rico e importante para o futuro do Brasil, é isso mesmo? É isso aí, olha, foi realmente um seminário de alto nível, com palestrantes internacionais, né, pessoas com poder de comunicação muito bom, que traduziram aqui os problemas que a gente vive no Brasil, na América Latina, no mundo, principalmente nessa questão do emprego, né, que é o nosso negócio. Nós precisamos encontrar pessoas capacitadas, qualificadas, requalificadas, para a gente poder suprir as deficiências que a gente tem de contratação nas nossas empresas. Então eu creio que foi um evento que ajudou muito as empresas a planejarem os seus objetivos para o futuro, né, tomarem conhecimento com as novas ferramentas de recrutamento, de seleção, né, tomaram conhecimento sobre o que acontece no resto do mundo, principalmente na Europa, com relação aos trabalhos por plataformas, né, ao trabalho informal, a qualificação e principalmente sobre as habilidades que o mercado hoje pede. Então, uma conclusão muito interessante aqui, nas contratações, não está se mirando mais tanto em títulos, né, e sim em habilidades. E quais habilidades? Capacidade emocional, equilíbrio emocional, né, a pessoa trabalhar em equipe, ter muita resiliência, criatividade, inovadora, né, colaboradora. Esse é o principal perfil hoje que as empresas buscam nos seus trabalhadores. Então, tenho certeza, né, que deixamos aqui hoje um legado para o setor e que essa é um início de um grande debate que o Brasil vai precisar fazer. Perfeito. Vander, o Brasil foi muito elogiado pela legislação da terceirização, né, que iguala o terceirizado ao funcionário daquela empresa, que, como o senhor mesmo fala, tirou aquele terceirizado da sarjeta que comia do lado de fora e hoje come na mesa junto com o empregado. E isso graças a um trabalho muito forte que o senhor esteve envolvido. Isso, todo o setor, né, todas as lideranças do nosso setor trabalharam duro para que a gente tirasse aquela pecha de precarização que o nosso setor levava. Injusta, né, porque ficou provado aqui hoje, né, que o trabalhador seletista, que foi sempre o trabalhador terceirizado, foi um seletista, ele é um dos mais protegidos do mundo. Isso ficou aqui comprovado nas análises com o resto dos países. Eles ficaram impressionados com a quantidade de proteção que o trabalhador brasileiro tem. Então, isso é um alento, isso é um modelo para o mundo. O que o Brasil já fez, um avanço com as reformas, com a reforma trabalhista, um avanço com a lei da terceirização, que acabou principalmente com o que você falou, com a discriminação no ambiente de trabalho. Então, nós estamos evoluindo, esperamos agora que a gente possa contribuir para essa evolução seja contínua. Muito legal. E para finalizar, uma frase que o senhor usou no seu discurso e tem falado, que eu gosto bastante, que é simplificar para empregar. Simples assim, vamos simplificar para empregar mais.